Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Instagram do Complexo de Saúde São João de Deus. Nessa noite de quarta-feira, agora estamos ao vivo, 19 horas e 4 minutos, direto aqui do nosso Complexo de Saúde São João de Deus, do auditório da instituição, onde daqui eu entrarei em contato daqui a pouco com o Dr. Marconi Lisboa, ele que é médico intensivista e coordenador do CTI adulto aqui do Complexo de Saúde São João de Deus, e vai falar para a gente sobre um tema muito importante, que é relacionado à questão da Covid-19. Estamos vivendo um verdadeiro pico de pandemia aqui, né, na nossa cidade de Divinópolis. 100% dos leitos aí ocupados, né, em grande parte dos hospitais. Então nós já vamos falar daqui a pouquinho com ele que já está nos assistindo nesse momento, para falar a respeito desse assunto. Mas antes, eu gostaria aqui de agradecer a todos vocês que estão sempre conosco, nos assistindo, nosso projeto Saúde em Pauta. Estamos aí chegando ao final de mais um ano, né? Um ano de 2020, um ano infelizmente marcado por essas grandes dificuldades relacionadas à pandemia. Mas, como eu sempre digo, tudo a gente consegue tirar um ponto positivo, né? A gente aprendeu muito nesse ano de 2020. Aprendemos a ser um pouco mais compreensíveis com o outro, aprendemos também a ser mais solidários e, principalmente, né, a adotar medidas de conduta de higiene que antes a gente não tinha. E é muito importante que essas condutas elas sejam mantidas, independentemente se permaneça ou não a pandemia, se tem ou não a vacina, certo? Então, neste ano de 2020, queria muito agradecer a participação de todos vocês. Hoje é um tema muito importante, talvez o mais importante ao longo desses 18 edições do nosso Projeto Saúde em Pauta. Então, eu queria agradecer a todos vocês que já estão marcando presença, já atingimos aí o pico de audiência no nosso Projeto Saúde em Pauta de hoje. E aí nós vamos, então, discorrer a respeito desse assunto, sobre esses novos alertas relacionados à Covid-19 aqui em Divinópolis. Gostaria também de agradecer a toda a nossa equipe, né, que está trabalhando constantemente para colocar esse projeto ao vivo todas as terças-feiras. Hoje, excepcionalmente, nós estamos aqui na quarta-feira, né, justamente para a gente poder trazer esse tema de forma exclusiva. Ontem teve uma coletiva de imprensa onde estiveram presentes representantes de vários hospitais aqui da cidade e também da Vigilância Sanitária, juntamente com a UPA, e eles trataram a respeito desse assunto, colocaram a preocupação grande desses profissionais, né, a respeito da questão do aumento no número de pacientes com Covid na cidade de Divinópolis. E hoje nós vamos discorrer desse tema e, claro, vocês vão acompanhar também nos veículos de comunicação esse assunto também sendo discorrido ao longo dessa semana, talvez até a semana que vem. Isso, claro, se a população mantiver essa conduta, né, não se cuidar e cuidar da vida do próximo. É muito importante que a gente esteja sempre atento a essas questões, essas condutas de prevenção, principalmente nesse momento de pico da pandemia. Bom, sem mais delongas, eu vou já convidar aqui então o Dr. Marconi para ele poder dar a estação de participação. Nós vamos entrar diretamente agora com ele que está na sua residência, nós aqui do hospital e ele lá na residência dele, para que a gente possa discutir esse importante assunto relacionado à questão dos últimos alertas em relação à Covid. Antônio, muito boa noite, seja bem-vindo ao nosso Projeto Saúde em Pauta. Tudo bem com você? Boa noite, Rubens, tudo bem? Agradecer aí a oportunidade de participar aí, poder compartilhar com a população da nossa cidade aí o que está acontecendo, para a gente poder tentar em conjunto encontrar soluções que sejam boas para todos nós. Perfeito. Muito obrigado a você, doutor Marconi, por ter aceitado o nosso convite. Foi meio um convite assim, quase que de última hora, porque explodiu essa questão aí dos números da Covid recentemente, e você seria a pessoa ideal para estar falando para a gente nesse momento, porque você é um médico intensivista, está atuando praticamente 24 horas dentro do nosso CTI, cuidando diretamente dos pacientes que estão em tratamento contra a Covid-19, também suspeitos. Então, ninguém melhor que você dentro da nossa instituição para estar falando a respeito desse importante assunto e, principalmente, alertando a população para que continue em casa, continue seguindo, né, todos esses cuidados contra a relação à Covid-19, principalmente neste final de ano, período que normalmente a gente tem sempre que comemorar com muitas festas, né? Véspera de Natal, véspera de Ano Novo. A gente vai trazer mais uma vez esse alerta à população, esse apelo, na verdade, porque os hospitais podem muito em breve não suportar todos esses pacientes com Covid-19. Então, muito obrigado mesmo, doutor Marconi, e toda a diretoria, viu? Nós vamos tratar, então, nós já elaboramos algumas perguntas aqui, né, doutor Marconi, para que a gente possa dar início à nossa transmissão.
Mas vocês que estão nos assistindo agora, vocês podem já mandar suas perguntas, que nós vamos selecionar algumas aqui para estar discorrendo a respeito desse assunto durante a nossa live, tá bom? Então já podem mandar suas perguntas, eu vou selecionar algumas aqui para a gente poder passar para o Dr. Marconi. Mas a primeira pergunta que eu gostaria, Dr. Marconi, de abordar com você é com relação justamente ao ponto de maior preocupação hoje, tanto aqui do nosso Complexo de Saúde São João de Deus, quanto dos outros hospitais, que é com relação à questão de ocupação. Eu queria que você falasse um pouco da ocupação, como que foi ao longo desse período de pandemia, né, desde março que nós iniciamos esses atendimentos, até os dias de hoje, principalmente nesse momento em que nós atingimos um pico de ocupação. Sim. Na verdade, quando a pandemia começou, né, em termos lá para março, abril, a ocupação dos leitos foi aumentando e a gente teve um pico por volta do mês de junho para julho, né, e de lá para cá, esses números foram diminuindo, até que a gente ficou com uma ocupação bem baixa, a gente chegou a ter uma ocupação aí dos leitos em torno de 20%, né, e de repente, nos últimos 45 dias as coisas foram mudando. E uma coisa que sempre me chamou a atenção desde o início da pandemia, mesmo nos momentos em que a gente chegou a ter uma ocupação significativa das unidades, é que a despeito da ocupação, a maioria dos pacientes não eram da nossa cidade. E, na verdade, o São João de Deus, né, o Complexo de Saúde, é uma referência para a região inteira. Então, várias cidades ao redor enviavam continuamente pacientes para a gente, né? Então, me chamou muita atenção desde o início o fato de que a população divinopolitana não era a mais prevalente na ocupação ao longo desse período. Então, houve um pico lá pelo mês de junho, julho, e foi caindo progressivamente, e de repente foi havendo um incremento rápido da ocupação dos leitos, né, e com um perfil diferente. Na verdade, passaram a ser pacientes da nossa cidade. E uma coisa que me chamou a atenção, não só do ponto de vista da ocupação dos leitos, mas assim, eu passei a receber mensagens e solicitações e ligações de pacientes meus, pacientes de médicos que me conhecem e colocaram como referência a questão do Covid. Então, ficou muito nítido que estava havendo uma aceleração muito significativa da transmissão dentro da nossa cidade. E desde a semana passada a gente já começou a entrar em alerta pela ocupação. E hoje pela manhã, né, vou dar o dado mais recente, a gente estava com 100% de ocupação dos leitos de SUS e 95% dos leitos de saúde suplementar. Então a gente hoje realmente estava no pico máximo de ocupação e com uma preocupação muito grande, porque, como eu falei, o perfil de pacientes que estavam ocupando passou a ser diferente. Agora que realmente assim, a gente pôs, desde o início dessa pandemia, no mês de março, já nos preparando para o que aconteceria, e ela não veio com tanta força no início, né? Acho até que pelo fato do primeiro caso de Minas Gerais ter sido aqui, e por ter tido alguns eventos complicados no início, então acho que a população se preveniu muito, tomou todos os cuidados, mas como os casos foram diminuindo, as pessoas foram ficando meio angustiadas de manter o isolamento social e de repente abriram os restaurantes, abriram os bares, por fim abriram as boates e a interação social passou a ser muito maior e culminou então com uma transmissão muito significativa. E agora, então assim, a despeito da gente saber que, por exemplo, que a UPA não está com a mesma ocupação que a gente está vendo, mas os hospitais aqui da nossa cidade estão com um nível de ocupação já efetivamente preocupante. E a gente, vendo essa crescente, com a expectativa de ter dois momentos que são tipicamente relacionados a encontros de família, Natal, Réveillon, né? Não só família, mas como amigos, a gente está com uma preocupação muito grande do que pode vir a acontecer se continuar se o comportamento da população em geral não for favorável, né? Se as pessoas se interagirem, encontrarem as famílias, fizerem reuniões, isso pode realmente levar a um colapso do nosso sistema de saúde. Certo. Uma dúvida que hoje 3 pessoas me perguntaram é com relação à onda que Divinópolis está localizada no momento, né? Hoje, Divinópolis está na onda amarela. De acordo com o que foi informado ontem pela Vigilância Sanitária,
A Divinópolis está com 13 pontos, e para ela ir para a onda vermelha, que seria a abertura somente dos serviços essenciais de saúde aqui na cidade, ela teria que ter 20 pontos, né? Na sua concepção, nós estamos próximos de atingir essa pontuação e chegar na onda vermelha, no qual todos os comércios fecharão, mantendo apenas esses serviços essenciais? Rubens, assim, existe uma desproporção dos números que a Secretaria da Saúde aqui apresenta com o que a gente está vendo no Complexo de Saúde São João de Deus, muito relacionado à disponibilidade da contagem que eles fazem dos leitos. Porque o que acontece aqui é o seguinte, a UPA, me parece, pelo que foi dito aí, que eles estão mantendo a ocupação entre 5 e 10 leitos, e eles têm, aparentemente, de UTI lá, 20 leitos disponíveis, até o que eu tenho de informação mais recente. Então, lá estaria com a ocupação aí, algo em torno de 25%, no máximo 50%, que é muito inferior ao que a gente está vendo. Só que a gente tem que compreender que a UPA foi criada para ser uma unidade de pronto atendimento. Lá não é um hospital, né? Por mais que tenha sido criado um hospital de campanha, lá não tem estrutura para hemodiálise, sem desmerecer em nada os profissionais que trabalham lá, que eu tenho certeza que tem muita gente competente, a gente tem que perceber que uma unidade criada de última hora, de improviso, não tem a mesma rotina de atendimento, o mesmo treinamento que um hospital estruturado, com uma equipe já experiente, tem para lidar com pacientes dessa gravidade. Então, a hora que a gente vê que tem uma disponibilidade de leitos ainda considerável lá na UPA, existem limitações. Por exemplo, como eu já mencionei, lá não tem hemodiálise, né? Então, entre outras coisas, lá não tem tomografia, lá não tem acesso a uma série de exames e opções terapêuticas, né, que são importantes em pacientes que estão realmente doentes. Então, a despeito dessa pontuação aparentemente estar ainda distante de chegar na onda vermelha, eu acho que as coisas podem mudar muito rapidamente por esse contexto que eu estou mencionando. Então, se a gente for parar para analisar a disponibilidade de leitos que a gente tem realmente com todo o acesso aos exames, terapêuticas, né, e modalidades de suporte de vida avançado, a ocupação já está num nível extremamente preocupante. Não só no São João de Deus, mas nos outros hospitais também. Isso tem sido uma crescente, está alertando para todo mundo. Inclusive, assim, nos últimos dias a gente tem notado também, não só a ocupação das UTIs, mas a gente tem os leitos de enfermaria e os pacientes que chegam no hospital. O que é a história natural da doença dos pacientes que têm gravidade, né? Usualmente eles vão para o hospital em torno do 7º para o 8º dia, e eles acabam indo para a UTI entre habitualmente o 8º e o 10º dia. Então, a hora que a gente começa a observar que a ocupação nas enfermarias está aumentando progressivamente e que a UTI já está com a ocupação próxima do máximo ou no máximo, a gente já prediz que logo na sequência a gente vai ter problemas. A gente até, nesse sentido, a gente tem feito reuniões, né? Hoje, especialmente ao longo dessa semana, a gente discutiu muito esse contexto, e a gente já está disponibilizando aí até a semana que vem aí mais 10 leitos para saúde suplementar, né, para a gente conseguir suprir a demanda dos pacientes que vão vir a precisar nos próximos dias. Ou seja, aqueles leitos que haviam sido fechados, né, justamente pela questão da queda do número de ocupação, agora eles voltam a abrir devido a esses números que são apresentados nesse momento, certo? Exatamente, a gente tinha um número maior de leitos para saúde suplementar, mas como a ocupação ficou muito baixa, eles foram reduzidos, e a gente agora já está tomando as medidas de caráter de urgência aí para a gente poder reabrir esses leitos ao longo dessa semana, para a próxima semana. Perfeito. Para quem entrou agora, nós estamos então ao vivo com o doutor Marconi Lisboa, ele que é médico intensivista e coordenador da UTI adulto aqui do Complexo de Saúde São João de Deus, e nós estamos falando aí sobre os novos alertas de Covid-19 aqui em Divinópolis. Nós estamos vivendo verdadeiramente um pico da pandemia, e isso tem preocupado muito a toda a população, principalmente os hospitais, os profissionais da área de saúde, que hoje estão convivendo com 100% de leito de ocupação, 100% de ocupação dos leitos, aliás, voltado aos pacientes para tratamento de Covid.
É importante destacar que o Complexo de Saúde São João de Deus, por ser uma grande instituição, uma das maiores do estado de Minas Gerais, ele recebe os pacientes de alta complexidade. Então, grande parte dos leitos, o doutor Marconi deve corroborar isso comigo, essa minha fala, que grande parte desses pacientes que têm essas comorbidades maiores, eles vêm justamente aqui para o nosso Complexo de Saúde. Certo, doutor Marconi? Exato. Como eu havia mencionado, a gente é uma referência para a região inteira, né? Não só para a Covid, mas para doenças em geral. Então, assim, o Complexo de Saúde hoje tem 65 leitos de terapia intensiva, né? A gente sozinho tem praticamente a mesma quantidade que os outros hospitais todos de Divinópolis somados, né? Então, a gente tem recebido pacientes não só da nossa cidade, mas do todo o entorno aqui. E como eu mencionei antes, a gente teve uma ocupação grande dos leitos de Covid no início de pacientes de outra cidade. E agora, além da demanda das outras cidades, a gente continua com a demanda de Divinópolis. E agora, como você acabou de mencionar, né, a gente estava com 100% do SUS e 95% da saúde suplementar, então a gente está fazendo essa ampliação para poder adequar, né? Mas lembrando que é o seguinte, os leitos não são ilimitados, a gente tem equipes, um número limitado de médicos e de enfermeiros, e a gente tem vivenciado nos últimos dias, né, Rubens, não só a população está ficando doente, mas quem trabalha no hospital também tem ficado doente. Hoje o hospital está enfrentando um problema muito grave, que são as pessoas que estão afastadas por doenças não só do Covid, mas por outras doenças também. Hoje, quase 10% dos colaboradores do hospital, entre enfermeiros, fisioterapeutas, né, incluindo todas as áreas, estão afastados por problema de saúde. Então, isso limita, em última análise, né, dificulta o atendimento, as pessoas que continuam trabalhando estão tendo que se desdobrar e fazer hora extra para poder manter o atendimento em alto nível. Então, a gente fica preocupado com o que possa vir em função disso. Está todo mundo se dedicando ao máximo para a gente apresentar um bom serviço para a população. Perfeito. Inclusive, era uma pergunta aqui da Elaine Ferreira, que está nos assistindo, ela que gostaria de saber a sua opinião sobre os colaboradores lá do CTI, o quanto eles têm se entregado, têm se empenhado nessa luta constante de salvar vidas. É verdade. A gente, ao longo de toda a pandemia, né, antes dela começar, a gente teve aí uns 30 dias de preparação, né, em relação à Europa, né, que já havia um alerta que a gente receberia esses pacientes na sequência. Então, a gente fez um treinamento intensivo, né, ampliou. Só para ter uma ideia, hoje eu comentei que a gente tem 65 leitos. Antes de iniciar a pandemia, a gente tinha 39 leitos. Então, você vê que a gente aumentou a nossa capacidade em mais de 50%, né, para poder adequar ao contexto atual, e ainda assim a gente está preocupado que esse número de leitos não seja suficiente, né? A gente ganhou muita experiência, a gente já tinha para tratar pacientes com síndrome respiratória aguda, mas agora dentro desse contexto do Covid, né, as equipes do mundo inteiro tiveram que aprender como lidar com esses pacientes ao longo da pandemia, porque é uma doença nova e que não se existiam grandes estudos. Então, a nossa experiência hoje já é enorme, né? A minha UTI, só de casos confirmados em pacientes graves que precisavam de suporte ventilatório, a gente já atendeu até o mês passado, já eram mais de 70 pacientes, e isso só dos confirmados. Houve uma grande limitação de testes no início, então talvez esse número seja talvez o dobro. Então, só para ter uma noção de que é um volume considerável de pacientes, especialmente porque, como é uma doença que tem uma evolução lenta, a maioria dos pacientes fica no mínimo uma semana na unidade de terapia intensiva. Então, esse é um fator limitante preocupante. A hora que você começa a ter uma ocupação alta, a gente não tem uma expectativa de que a unidade vai ser liberada rápido, pelo fato dos pacientes terem uma permanência grande. Então, assim, está havendo uma dedicação muito significativa da equipe para aprimorar ao máximo os tratamentos, né? A gente teve o Congresso Europeu que foi online, né, do domingo até a quarta-feira, e a gente está atualizando os dados junto com com o atendimento dos pacientes. A gente está pegando as informações mais recentes para a gente colocar em prática
um tratamento de alto nível para os pacientes, as pessoas têm feito hora extra, como eu comentei, então, assim, é um empenho muito grande de toda a equipe para a gente ter um resultado bom, como a gente tá tendo com os pacientes. A respeito da gravidade dos casos, a gente tem conseguido salvar muitos pacientes. Infelizmente, a doença é grave e a gente não vai ter condição de salvar todos, como em qualquer parte do mundo, né? Infelizmente, não é possível, mas o empenho tem sido o máximo de todo mundo. A gente sabe que a população, a sociedade, ela está muito conosco. Inclusive, a Adriana está mandando uma mensagem aqui falando que Deus te abençoe, doutor Marconi, e a todos que estão na linha de frente. Rezo por vocês todos os dias. E assim, nós que estamos aqui, eu na parte administrativa do hospital, na assessoria de comunicação, vocês médicos e os profissionais também atuando direto no CTI, eu acho que a população, por mais que ela entenda, né, as dificuldades que a gente passa, todo o empenho para que a gente possa salvar vidas, quando você vê, né, pessoalmente, esse empenho, essa dedicação, essa entrega, esse trabalho, é algo assim emocionante, né? Eu que já tive algumas vezes na UTI para fazer algumas coberturas, eu fiquei assim impressionado, né, com tantos pacientes necessitando de um tratamento tão expressivo e vocês lá constantemente apoiando, constantemente se empenhando e se atualizando, como você acabou de falar agora, em pleno domingo, você está lá estudando, buscando as novas técnicas, porque é uma doença ainda que ainda tem muito que se descobrir, né? Então, por isso é necessário um estudo muito contínuo. Inclusive, eu gostaria de saber de você, porque você falasse, na verdade, um pouco para a gente, a respeito desse perfil dos pacientes que ficam mais graves e que necessitam de ir para a UTI. Ainda prevalece aquela questão das comorbidades, como a questão da obesidade, a questão do diabetes e outras enfermidades que acabam contribuindo para que a pessoa agrave a situação? Sim, na verdade a gente percebe dois fatores principais, né? Os pacientes idosos, né, especialmente acima de 65 anos, né, a despeito que, assim, acima de 50 anos já é prevalente o número de pacientes com essa faixa etária, mas especialmente acima de 65 anos e os pacientes obesos. O diabetes, ele caminha junto com a obesidade, então é um fator bem visto. A hipertensão foi muito dita, foi muito relatada, mas ela também caminha junto com a obesidade. Hoje, para mim, está muito claro assim, que o perfil principal que a gente vê é isso. Faixa etária, quanto maior a faixa etária, maior o risco, quanto maior o peso, maior o risco, sabe? Então, está muito nítido. Aquela pessoa, os pacientes mais jovens que a gente tem recebido, de uma maneira geral, eles são os pacientes mais obesos, geralmente eles são diabéticos também, né? E o principal perfil é esse mesmo, que a gente tem visto aí. Perfeito. Registrar aqui a participação do Dr. André Valer, nosso diretor administrativo jurídico, ele dizendo: doutor Marconi é um grande profissional de nosso corpo clínico, parabéns pelo empenho em salvar vidas. A Magali Dessou, que é o perfil dela, admiro muito o doutor Marconi, médico muito humano. A Miriam Costa, admiro muito o doutor Marconi, pois é um excelente profissional. Sou muito grata a ele pelos cuidados e atenção com minha mãe. Que Deus o abençoe e proteja sempre. O perfil também Vovó Dorzinha, que Deus abençoe e te dê muita sabedoria e saúde para continuar nessa luta. Muito obrigado a todos vocês que estão participando conosco. Nós estamos então com o Dr. Marconi Lisboa, ele que é médico intensivista, coordenador da UTI adulto aqui do Complexo de Saúde São João de Deus, hoje tratando a respeito dos novos alertas sobre a Covid-19 em Divinópolis, a nossa cidade que vive um verdadeiro pico da pandemia e que nós estamos aí atingindo altíssimos índices de ocupação de leitos, principalmente nas UTIs. Vamos para a próxima pergunta, doutor Marconi. Você até falou a respeito da questão do tempo de permanência dos pacientes na UTI. Eu gostaria também que você falasse, além da UTI, sobre o tempo de permanência nas enfermarias. Qual que é a diferença desse perfil de paciente? Na verdade, tem dois contextos, né? Tem aquele paciente que passa mal e começa a ficar com cansaço, e a oxigenação dele fica abaixo do normal, ele precisa ser internado para receber oxigênio, né? Esse paciente vai para a enfermaria e ele tende a ficar aí internado, se as coisas correm bem, né? Mais ou menos uma semana aí, 5 a 7 dias, e se ele não tem problemas mais sérios, não tem outras complicações como infecções bacterianas secundárias que podem acontecer, né? E até são frequentes, né? Na verdade, muitos pacientes internam com Covid e morrem de infecção bacteriana porque
A hora que você tem uma infecção virótica, isso faz com que o seu organismo sofra, ele fica mais debilitado e predispõe a infecções bacterianas que a gente vê com uma certa frequência. Então, tem aquele grupo que precisa de ser internado, mas não precisa de passar pelo CTI, e aí vem aquele segundo grupo, que é o paciente que precisa da unidade de terapia intensiva, né? O paciente que precisa da unidade de terapia intensiva, a gente também tem, eu diria que tem três perfis diferentes. Primeiro é aquele paciente que vem para a UTI, ele precisa de uma quantidade maior de oxigênio, ele usa máscaras, a gente usa, a gente chama de ventilação não invasiva, que é uma máscara ajustada no aparelho de respirar e que ajuda a pessoa a respirar, e a gente consegue contornar a situação respiratória daquele paciente sem precisar da intubação. Esse paciente aí tende a ficar na UTI em torno aí de 5 a 10 dias. Tá? Vamos falar com uma mediana de 7 dias. E, por fim, a gente tem aquele paciente que entra em insuficiência respiratória e precisa ser entubado. Né? Os pacientes que têm uma boa resposta terapêutica, né, de suporte ventilatório sob ventilação mecânica, quando as coisas correm bem, eles ficam entubados aí de 5 a 7 dias. Tá? E depois disso, eles geralmente precisam de fazer ventilação não invasiva, receber oxigênio e outros cuidados na UTI aí, por mais ou menos aí, mais uns 3 a 7 dias. Então, esse paciente ficaria aí na UTI, em média, 10 a 14 dias. Finalmente, a gente sabe aí que a estatística mundial tem mostrado aí que aproximadamente 10% dos pacientes em suporte ventilatório vão precisar de um suporte ventilatório prolongado. Entenda-se como suporte ventilatório prolongado, mais de 2 semanas de suporte ventilatório. Na nossa estatística, isso não deu 5% não, tá? Eu diria aí que isso está em torno aí de uns 4%, no máximo 5%, né, tá? Que precisaram, mas assim, tem paciente aí que já atingiu 45 dias de ventilação mecânica, foi o máximo aqui na nossa UTI. Então você vê que, né, a permanência do paciente pode ser muito longa. Esse paciente que eu estou mencionando aí, que foi 45 dias, ele, depois que ele saiu da UTI, ele ficou na enfermaria mais 30 dias, ele saiu do hospital recuperado, andando, né? Foi traqueostomizado, foi decanulado, saiu sem traqueostomia, mas só para você ver que a coisa pode ir de uma simples internação de 5 dias até mais de 60. Então, é uma variação muito grande da resposta do paciente, de acordo com as comorbidades, com a idade, com as complicações que ele pode vir a desenvolver. E como que fica essa questão da família? Eu fiz uma pergunta para Geralda Graciano, ela que é psicóloga, esteve com a gente em uma das edições do Projeto Saúde em Pauta, e foi até um questionamento meu, se eu não me engano. Muitas famílias acabam trazendo os pacientes para dentro do hospital, e esse paciente ele é diagnosticado com Covid, ou às vezes entra como suspeita, e essas pessoas elas entram caminhando pelo hospital. Elas chegam falando, conversando, sem muitos sintomas dentro da UTI, e de repente vem a triste notícia do óbito desse paciente, desse ente querido. Como que fica essa questão familiar? Como que é feita essa comunicação, tanto no período de tratamento, quanto também diante de um óbito? Como que fica a aceitação do familiar perante esta triste realidade? Rubens, é interessante todo esse comentário que você fez, porque assim, eu atualmente tenho 20 anos de terapia intensiva, né? Então, a gente já está acostumado a ver uma gama diferente de pacientes, de todos os tipos de gravidades e condições diferentes, né? E os pacientes do Covid, eles são muito diferentes do que a gente já viu até hoje, né? A diferença principal é essa que você mencionou, porque a maioria dos pacientes que entram na UTI com insuficiência respiratória grave, seja por pneumonia bacteriana, ou seja por choque séptico, ou paciente vítima de grande trauma, eles já chegam na UTI ou delirando, ou confusos, ou já entubados, já sedados, sabe? E isso é muito diferente do paciente com Covid, porque, como você mencionou, aquele paciente chega ali no 7º, 8º dia no hospital, ele está acordado, ele chegou
com uma consciência totalmente normal, ele está usando ali 2, 3 litros de oxigênio no início, aí quando ele sobe para a UTI, ele está lúcido ainda, recebendo ali 5, 6, 7 litros de oxigênio pela máscara, mas totalmente consciente, né? E é muito diferente nesse contexto da maioria dos pacientes por causa disso. Porque quando o paciente chega em outras situações, choque séptico, por exemplo, a pressão dele está baixa, ele já não está com uma interação boa, mas os pacientes com Covid não, eles chegam com pressão normal, com uma interação boa, na imensa maioria dos casos. E eles já sabem da doença que está acontecendo com eles, frequentemente outros parentes já estão doentes, já aconteceu, né, em inúmeras situações que a gente acompanhou aí, que um parente passou para o outro, um parente já tinha falecido, aí a pessoa entra na UTI e já fala, Marconi, eu não estou com medo de ser entubado, eu estou com medo de morrer. Então, assim, é uma angústia não só para o paciente, mas para toda a equipe que está tratando dos pacientes, porque habitualmente a gente não tinha esse tipo de interação com os pacientes, sabe? Então, às vezes um paciente fica na UTI ali 4, 5 dias recebendo o que a gente chama de ventilação não invasiva, né, que é uma forma de tentar evitar a intubação. Alguns a gente evita, mas outros a gente não evita e o paciente está interagindo com a enfermagem, com a fisioterapia, com os médicos e passando todas essas angústias, né? E infelizmente não é possível que a família fique com ele. Não tem visita nas UTIs para os pacientes Covid, porque os parentes geralmente também estão contaminados, e se eles saem de casa, usam transporte público, ou mesmo transporte privado que ele tem, mas se ele vai no hospital, ele aumenta muito a chance de disseminar a doença para outras pessoas. Por isso não é possível permitir visita nos pacientes com Covid. Então, os familiares recebem a notícia por telefone, né? A gente, no início da pandemia, chegou a fazer 2 ligações para a família ao longo do dia, mas a gente começou a perceber que estava sendo pouco viável a gente fazer 2 ligações por dia, porque são pacientes que exigem um cuidado muito próximo e, por exemplo, hoje na minha unidade tinham 11 pacientes com Covid, a gente vai passar até 20, né? Aí você conversar com vários familiares, cada familiar tem várias perguntas, então acaba sendo um tempo longo e que fica inviável a gente fazer vários boletins. Quando o paciente está acordado, ele está consciente, né? A gente, dentro das possibilidades, a gente faz a chamada de vídeo, né? Como você mencionou, a Cláudia da equipe da psicologia, né? Participa das chamadas, né? Juntamente com os familiares e com o paciente, né? Para dar um suporte, para monitorar aquele contato, né? Mas assim, muitos familiares ficam bastante angustiados por não estar vendo o parente, especialmente quando o paciente está entubado. Eu acho que não tem sentido a gente mandar fotos de paciente entubado para a família. Eu acho que isso é agressivo e talvez é ruim, então isso nem é permitido, né? Então, acontece de pacientes ficarem entubados 2 semanas e a família simplesmente recebeu o boletim por telefone e fica aquela expectativa de como está sendo, porque uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você ver, né? Por mais que eu ou que o Francisco façam as ligações para a família, para poder explicar para eles como está a situação, a gente tem essa necessidade de pegar, de ver, de estar do lado, né? Especialmente nos momentos de dificuldades. Então, é muito difícil para as famílias, sabe? E em alguns casos, realmente, assim, a evolução é fulminante, o paciente chega relativamente bem, no espaço curto acaba falecendo e a gente tem que dar essa notícia para os familiares e não é fácil. Na verdade, assim, nunca é fácil você dar uma notícia ruim. Bom é dar notícia boa, que a pessoa está se recuperando e a gente está sempre querendo isso, mas infelizmente são momentos de tensão para a equipe, para as famílias, mas que são a realidade, né? A gente não tem como fugir disso, então a gente procura ao máximo ter empatia pelas famílias e tentar responder as dúvidas que eles têm, criar expectativa do que vai acontecer com o familiar, para que eles tenham o máximo de segurança que a gente puder transmitir nesse contato, que acaba sendo curto, mas é o que a gente pode fazer, porque o que a gente tem que dedicar ao máximo é para o paciente sair bem e voltar à sua vida, né, com a sua família. Perfeito. Eu tenho sempre também feito uma pergunta, uma intervenção junto aos nossos entrevistados, porque
a população, o povo gosta muito de ouvir histórias, histórias emocionantes. Eu gostaria aí que você já tivesse em mente alguma história para poder contar para a gente no final da nossa transmissão. Nós estamos chegando aí praticamente na metade, já na metade, aliás, da nossa transmissão, mas que no final você contasse uma história que te emocionou, que te tocou. Eu sei que são muitas, mas de repente você tem alguma que mais despertou uma atenção, uma emoção ainda mais especial. Eu queria que você pudesse compartilhar com a gente esse momento, se fosse possível, claro. Mas Certo. enquanto isso, eu gostaria que você falasse ainda agora a respeito dessa questão da nova onda. O que a gente pode fazer para controlar essa nova onda? O que é mais efetivo? Fechar o comércio, voltar para a onda vermelha, seria o ideal? Qual o período ainda que a gente vai sofrer com essa quantidade de pessoas com Covid? Sim. Rubens, essa pergunta ela é bem interessante e, inclusive, assim, o órgão americano que é responsável pelas orientações, né, o CDC, né, é um órgão respeitado no mundo inteiro pela qualidade das informações que ele produz. E essa semana, na semana anterior, na verdade, eles soltaram um estudo bem interessante, que eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui, em que eles pegaram uma grande série de pacientes que foram diagnosticados com Covid e eles fizeram entrevistas com vários pacientes para poder entender o que eles tinham em comum que eles pegaram a doença, tá? Então, 40% dos pacientes tinham apresentado um contato com uma pessoa que recebeu o diagnóstico. Por exemplo, eu vou na sua casa hoje, eu não estou usando máscara e você não está usando também, eu sou seu amigo, e amanhã eu começo a passar mal e eu te ligo, Rubens, eu fiz um teste, eu estou com Covid. O dia que eu fui na sua casa eu estava assintomático, mas na verdade o primeiro dia antes da pessoa estar doente é o dia que ela mais transmite, porque ela não tem sintoma nenhum e ela já está transmitindo. Tá? Então, 40% das pessoas que foram infectadas, elas foram infectadas dessa forma. Elas tiveram contato com uma pessoa que estava doente, não sabia no dia, ou você poderia até estar sabendo que estava doente, né? Mas havia um contato bem definido. Os outros 60% não tinham ideia de como eles pegaram a doença, porque eles não tiveram contato com ninguém conhecido que estava doente ou que desenvolveu no dia seguinte ou 2 dias depois, certo? Então, o que eles observaram nesse estudo é que o fator de risco principal era frequentar bares, restaurantes, boates. Porque, na verdade, o que acontece nesses locais é o seguinte: por exemplo, se eu vou num restaurante que está mantendo os cuidados habituais, o garçom está de máscara, você tem um distanciamento de uma mesa para outra, e vai eu e a minha esposa, eu vou ficar sem máscara, vou estar do lado dela, vou estar comendo, vou estar conversando, mas eu estou interagindo só com ela. A partir do momento que você vai para uma boate, que você vai para uma mesa que tem várias pessoas de casas diferentes, pessoas diferentes, e você tira sua máscara, começa a conversar, começa a beber, na hora que você bebe você fica mais relaxado, as pessoas começam a falar mais próximo, falar mais alto, e se abraçam, é o momento em que a transmissão é mais frequente. Então, assim, se você vai numa loja, o vendedor está de máscara, você está de máscara, a chance de você pegar é remota, é muito pequena. E esse estudo do CDC mostrou exatamente isso. Qual que era o fator de risco mais significativo? Era as pessoas interagirem fora do ambiente familiar. Porque é o seguinte, vamos imaginar lá uma mesa que tem 10, vamos supor, você vai numa mesa que tem 6 casais diferentes, tá? Cada um mora numa casa diferente, e aí uma pessoa está doente. Essa pessoa transmite para as outras 10 que estão naquela mesa, e aí as 10 pessoas moram em casas diferentes. Aí vão que moram comigo, meu pai, a minha mãe e o meu irmão. Aí, dentro do ambiente familiar, a gente não usa máscara habitualmente. Então, o que acontece? Uma única pessoa daquela casa pega a doença e ela transmite para todas as pessoas dentro da sua própria domicílio. E é muito frequente, enquanto essa pessoa que foi infectada está assintomática, ela vai na casa da mãe ou vai na casa do irmão e transmite para todo mundo daquele domicílio. Então, o que a gente está vendo
recentemente na nossa cidade, é isso. Dentro de uma família, praticamente todos os membros são infectados. Entendeu? Aí como é que foi isso? Não, às vezes é porque veio um parente de outra cidade visitar, às vezes é quando eu dando notícia para as famílias aí, eu posso enumerar assim, incontáveis casos em que houve uma comemoração da família de um aniversário, de um batizado, um evento, não, a gente tentou restringir, foram 15, 20 pessoas, mais da metade pegou e um membro da família, ou dois ou três, faleceram em virtude da doença. Então a gente tem que perceber o seguinte, a principal forma de transmissão, indiscutivelmente, é a gotícula. Tá? Então, na hora que a gente conversa, a gente libera pequenas gotículas, que se uma outra pessoa estiver próxima, essas gotículas podem pegar as mucosas, né? E a pessoa fica contaminada. Então, o contágio indireto, que é, por exemplo, eu tossir aqui e colocar a mão na bancada, uma pessoa vai colocar a mão na bancada e passar a mão no rosto, isso é possível, isso é real, mas é pouco frequente. A outra coisa é o que a gente chama de aerosol, que é você espirrar e aquilo ali ficar no ar, né, por alguns momentos, especialmente no ambiente fechado. Isso também é uma forma de transmissão. Mas a hora que a gente pega as gotículas e o contato próximo, isso é mais de 80% dos casos de transmissão. Então, se a gente quer saber como a gente se comportar para a gente não entrar em onda vermelha, para a gente não fechar o comércio, que não é a forma de transmissão principal, é isso. Vamos usar máscaras e a gente não deve interagir com pessoas que estão fora da casa da gente. A gente sabe que está chegando o Natal, que está chegando o Réveillon, é um momento de celebração, que a gente gosta de estar junto com os amigos, estar junto com a família, mas especialmente o Natal é uma celebração em que a gente usualmente encontra com o tio, com o avô, com o pai, com a mãe, com as pessoas de mais idade da nossa família. E aí eu estou assintomático e às vezes eu tive contato com uma pessoa, eu vou lá e participo da festa e a festa pode virar uma tragédia. Eu estou falando isso não é para assustar as pessoas, Rubens. Eu estou falando isso porque é o que eu estou escutando todos os dias com as famílias. Não, a gente achou que estava tudo bem, estava todo mundo assintomático, a gente fez um evento e no fim morre um parente e outros passam aperto, ficam hospitalizados. Então é uma situação muito triste, muito preocupante, e a gente, já com esse nível de ocupação que a gente está vendo nas UTIs e com essa transmissão, a gente está vendo o número de testes que estão sendo realizados diariamente na nossa cidade está assim, alarmante, é o maior número de todos os tempos, e o percentual de testes positivos está indiscutivelmente o maior de toda a pandemia. Então, todo mundo tem que aprender a usar máscara, ficar de máscara e perceber que isso a melhor prevenção que existe nesse momento. Né? E todo mundo tem que participar. Você vê o governo americano lá eleito, né, o Joe Biden, né, o que ele está falando lá agora é o seguinte: olha, a gente vai precisar de um esforço da população de 60 a 90 dias usando máscara, porque a vacina está chegando, a gente está vendo uma luz no fim do túnel, as coisas vão melhorar no ano que vem, a gente vai ter uma nova solução. Mas até isso estar viável, a gente tem que interromper essa transmissão. Só para exemplificar a esse respeito mais uma vez, lá em Melbourne, na Austrália, a gente recentemente teve um surto e estava tendo uma média de 20 mil casos, e o governo implantou uma lei que teria uma multa de $1.000 australianos para aquela pessoa que saísse de casa sem máscara. Num período inferior, entre 60 e 90 dias, o número de casos foi praticamente a zero. E a medida foi basicamente usar máscara. Então, assim, isso é para perceber que cada um tem que participar, né? Então, se todo mundo se empenhar e passar a usar máscara e a gente e a gente postergar as celebrações que a gente tem no momento que houver segurança para as nossas famílias, eu acho que a gente consegue controlar e passar por isso bem. Eu sei que está todo mundo querendo se encontrar, eu também estou, mas, por exemplo, esse ano eu praticamente não encontrei com meu pai. Né? Meu pai tem mais de 80 anos e eu converso com ele muito frequentemente, né? Hoje a gente tem a comunicação digital que veio para ficar, né? A gente tem várias formas da gente conversar por vídeo, não é a mesma coisa de a gente estar do lado da pessoa, mas é uma forma de proteção, né? É uma forma da gente
mostrar cuidado. A gente percebe que a hora que a gente está preocupado aqui, eu não estou preocupado comigo. Provavelmente se eu tivesse doença, eu não sou obeso, eu sou uma pessoa relativamente jovem, fisicamente muito ativa. Então, assim, a chance de eu complicar com essa doença é muito baixa. Mas muitas outras pessoas que estão ao meu redor têm um risco muito grande. Então, é um esforço conjunto de todos, né? Todo mundo tem que participar disso, mas independente se você é jovem, se você é idoso, todo mundo tem que dar a sua contribuição. Exatamente. E essa questão que você disse agora, né, de se preservar, principalmente nesse momento, dessas confraternizações de Natal e família e tudo mais, eu costumo dizer o seguinte: é melhor que nós possamos deixar esse momento para um outro momento, para que a gente possa estar todo mundo junto, do que correr o risco de não ter alguém em outros momentos, né? Então, por isso que é importante que nós possamos sim celebrar o Natal, mas não celebrar de uma forma diferenciada, uma forma inovadora. Como você disse agora, a tecnologia, as videochamadas chegaram para ficar. Então vamos inovar, vamos fazer diferente, né, esse ano, para que a gente possa ter juntos outros carnavais, outras Páscoas, outras férias, outros momentos de Natal, Ano Novo, para que a gente possa compartilhar todo mundo junto, né? É muito importante essa questão que você colocou dos cuidados básicos, né, de utilização das máscaras, do uso de álcool gel constantemente, né, do uso de álcool, na verdade, para higienização das mãos constantemente, porque tem muitas pessoas que têm ainda dúvidas com relação a isso, como também tem dúvidas com relação à questão dos testes. E é uma pergunta que foi feita por uma profissional, se eu não me engano aqui, ela chama Letícia, imagino, que é o perfil PS Letícia JR, ela que gostaria de saber sobre os testes para detectar o vírus Covid-19. Por que que alguns saem no mesmo dia e outros demoram até 4 dias para ter o resultado? A gente tem uma gama diferente de testes e métodos diferentes para realizar esse teste, né? Na verdade, assim, quando você desenvolve os primeiros sintomas, né, o teste melhor para ser feito é o teste PCR, né, reação em cadeia da polimerase, que vai detectar a carga genética do vírus. Você colhe o material suave, né, das vias aéreas do paciente, né, e ele tem um pico de positividade entre o quarto e o sétimo dia, né. E o teste PCR, ele pode ter o resultado emitido no mesmo dia, eventualmente, assim, até no dia seguinte. Mas isso é em condições ideais, quando os laboratórios estão com capacidade adequada de profissionais para realizar aqueles testes e estão dentro do alcance. A gente tem enfrentado um problema muito grande aqui em Divinópolis em função disso também, porque especialmente alguns exames que vêm para o São João, né, que são realizados pela Fundação Ezequiel Dias aí, dos pacientes do Sistema Único de Saúde, quando as coisas vão rápido, gastam 2 ou 3 dias. Quando demora, isso pode ficar entre 5 e 10 dias. No início da pandemia, gastava-se mais de 10 dias para ter o resultado de um PCR. Né? Então, assim, mas tem lugares que soltam o resultado do PCR de um dia para o outro, eventualmente até no mesmo dia, dependendo da capacidade de teste. Mas a maioria dos locais não está conseguindo, está gastando de 1 a 2 dias, até 3, quando está conseguindo rápido. Às vezes está demorando mais que isso. Então, na primeira semana, o teste adequado é o PCR, né? E existe um teste de antígeno também, que é um teste que tem um resultado rápido. Ele não é tão bom quanto o PCR, é parecido, mas tem um resultado bom. Esse antígeno ele é um teste que tem um resultado rápido. Mas depois do 7º dia, especialmente após o 10º dia, a gente pode fazer os testes sorológicos, né? Os testes sorológicos existem 2 tipos. Um é o teste rápido, né? Na verdade, que você pega o sangue e coloca no reagente e em poucos minutos você tem o resultado. E você tem a sorologia, que você coleta o sangue e ele é enviado para poder fazer uma pesquisa mais elaborada dos anticorpos. Ele tem esse teste dos anticorpos, aí tem gastado em torno de 3 dias, mas ele só pode ser realizado após 7 a 10 dias, preferencialmente com 14 dias de evolução da doença. Então, a gente tem no início, ao longo dos momentos diferentes da doença, testes diferentes, e o tempo para resultado dos testes varia muito com essa questão da sobrecarga que os laboratórios estão tendo, com o número de kits que estão disponíveis. Então, isso tem variado assim,
a cada semana está de um jeito. Por isso que fica difícil a gente estabelecer um padrão aqui na nossa cidade em função disso. Você citou mais cedo a questão um exemplo, na verdade, de contaminação do vírus. Você disse a respeito de alguns bares, boates que estariam abertos e tudo mais. Esse seria também o mesmo fator que tem elevado os números de Covid aqui em Divinópolis? Ou existe algum outro fator que você considera que ocorre aqui em Divinópolis que elevou esse número alto de pacientes Covid? Olha, Rubens, eu acho, a hora que a gente eu comentei, assim, essa pesquisa do CDC é uma pesquisa americana feita na Califórnia, tá? Não foi feita aqui em Divinópolis, a gente não tem dados daqui, nem estou incriminando que os restaurantes ou que boates sejam os responsáveis. Mas o fato básico é o seguinte, é, aonde as pessoas quando estão indo em boates, em alguns tipos de bares, geralmente elas estão indo para interagir com outras pessoas, sabe? A hora que você vai nos restaurantes, você olha as mesas, a maioria não é um casal. Tem grupos de pessoas, grupos de amigos, às vezes grupos grandes, né? Então, a hora que você pega grupos grandes que estão interagindo, são várias pessoas que moram em locais diferentes, né? Então, qualquer lugar que tiver multidão e as pessoas não estiverem usando máscara, vai acontecer uma transmissão importante. Então, basicamente assim, ambiente fechado, com muitas pessoas, com contato próximo. Então, esses são os ingredientes fundamentais para a transmissão do vírus, né? Então, assim, aqui em Divinópolis não é diferente. O fator, eu acho que é isso, assim, eu tenho escutado, assim, vários casos, assim, especialmente as pessoas mais jovens que gostam de sair mais, de se encontrar mais, é uma coisa natural, né? O que acontece? Uma pessoa jovem da família vai interage com outras pessoas, não, vai num churrasco, num sítio, uma pessoa, ou vai num restaurante, ou vai numa boate, ela adquire a doença e traz para o seu grupo familiar, e dentro do seu grupo familiar, frequentemente você visita um parente próximo, sem saber que está com a doença, e transmite para ele também. Então a dinâmica acaba sendo essa. Então, aqui em Divinópolis não tem nada diferente. Aqui eu acho que é a mesma coisa, pelo que a gente está vendo, é o mesmo contexto. Eu não acho que é a academia que está transmitindo, eu não acho que é o comércio que está transmitindo. É um dado interessante a ser mencionado, né? Minha equipe que trata do Covid, a gente praticamente não teve ninguém que ficou doente com Covid. Teve um médico que ficou doente e ele não adquiriu dentro do Complexo de Saúde São João de Deus. Então, assim, só para mostrar que a transmissão ela acontece quando você tem interação sem máscara, entendeu? Então, a gente não está vendo, apesar de eu ter mencionado, tem muita gente no São João de Deus que não está trabalhando, que está de atestado, não foi porque pegou dentro do hospital. Porque dentro do hospital está todo mundo usando máscara, está todo mundo usando álcool, está todo mundo se prevenindo, entendeu? Mas então eu imagino o seguinte, olha, eu entro dentro do setor de isolamento de Covid, eu estou paramentado, eu estou com máscara N95, estou com face shield, eu vou ter um contato totalmente protegido. É totalmente diferente você chegar na casa de uma pessoa, você dá um abraço, você dá um beijo, você fica conversando ali próximo daquela pessoa, aí sim, aí que você está se expondo. Então é importante saber isso, qual que é o momento. Agora, se você vai num restaurante, senta as pessoas que estão na sua casa, é uma família que tem o pai, a mãe, 3 filhos. Sentam numa mesa, o garçom está de máscara, a outra mesa está com 1,5 m, 2 metros de distância. Eu não acho que essa é uma situação de risco. Mas aí você chega, olha, eu semana passada fui num restaurante, eu e a minha esposa, a mesa ao lado, 6 casais. Como as pessoas estão próximas, você observa. Isso aí não é questão de querer ficar vendo o que os outros estão fazendo, mas você acaba observando. Chega todo mundo de máscara, tira a máscara, abraça todo mundo, dá beijo a todo mundo, e fica todo mundo sentado juntinho. Entendeu? Então, você percebe que esse tipo de situação vai expor a risco. Então, a hora que você fala assim, não, vou fazer uma comemoração de fim de ano aqui, ó, vai só o pessoal da minha casa, o pessoal da minha tia e o pessoal da minha avó. Pode ter uma pessoa doente que vai trazer para todos. Então, a gente tem que entender que a dinâmica é essa. Perfeito.
algumas perguntas que surgiram aqui, e eu imagino que seja considerado já como mito nessa questão da Covid-19. Foi uma pergunta aqui da Júlia Araújo, também da Letícia, da Cimeire Rodrigues, do perfil também do Single Med de Vinópolis, que é com relação à questão da reinfecção, né? Uma pessoa que teve Covid, ela pode ter novamente, correto? Então, na verdade, começaram a ser relatados os primeiros casos de reinfecção por Covid, né? Até então, foram bem poucos casos e a maioria foram casos assintomáticos ou sintomáticos, tá? Então, isso abre um alerta, né? Porque, na verdade, vírus, eles têm uma capacidade de mutação grande. Na verdade, assim, o código genético dos vírus já foi mapeado com grandes diferenças entre países diferentes e regiões diferentes dentro do mesmo país, né? Apesar que o epitopo, que é a parte que ele se apresenta para as células da gente, o epitopo não mudou ainda. Então, isso é importante do ponto de vista vacinal, já que a maioria das vacinas tem agido em torno do epitopo. Então, isso vai garantir provavelmente a eficácia das vacinas, mas é importante a gente saber que, não, eu já tive Covid, eu posso largar tudo, eu não vou passar para ninguém mais, não vou pegar para ninguém mais. Isso pode não ser verdade, né? Assim, especialmente se houver reinfecção mesmo, oligossintomática ou assintomática, você não vai sentir nada, mas você pode transmitir para os outros. Então, é uma coisa que está em aberto ainda, como a gente mencionou, a gente está aprendendo ao longo dessa pandemia, os dados são novos e a gente tem que ir atualizando os dados, especialmente no início, né? O Jornal da Associação Médica Americana ele fez um trabalho espetacular, e tem sido espetacular. Eles comentavam assim, que a verdade de hoje pode não durar até a próxima semana e vir uma informação nova, de um tratamento novo, de uma estratégia diferente e de uma coisa que a gente tem que fazer para melhorar os resultados no tratamento, na prevenção e no controle da doença. Correto, é o que nós havíamos comentado no início. Ela está em constante mutação e sempre há algo de novo a descobrir. Inclusive, existem alguns casais que relataram em que um deles acabou tendo Covid e o outro, mesmo convivendo junto, não teve, né? E aí vem aquela questão: será que existe alguma resistência de alguns organismos do ser humano? Existe algum estudo relacionado a isso, doutor? Não, isso tem sido pesquisado. Existem algumas questões genéticas que predispõem não só a ter uma maior resistência a adquirir o vírus, como existem fatores genéticos também que estão associados a formas mais graves da doença, e existem também fatores relacionados à transmissão. Existem pessoas que são super infectantes, que uma pessoa só tem uma capacidade de infectar um número, às vezes, absurdo de pessoas, sabe? Então, existem vários fatores que estão sendo pesquisados, mas eles ainda não estão disponíveis. Agora, a esse respeito que você comentou inicialmente aí, que dentro que um casal, um teve, o outro não teve, isso é possível acontecer, claro que é possível, mas tem um fator também do falso negativo, e muita gente às vezes não compreende isso. Por exemplo, eu comentei que no início da doença, o PCR, né, é o teste mais adequado, ele deve ser feito preferencialmente entre o quarto e o sétimo dia, apesar que desde o início ele pode estar positivo, tá? Mas esse aí é o momento em que ele tem a maior chance de estar positivo. Mas ele fica positivo em torno de 65% dos casos, quando você faz um teste só. Então, mais ou menos 30% são falso negativos. Então, a pessoa está doente, fez o teste, mas o teste não pegou a doença. Então, às vezes, uma pessoa que se julgou, não, eu fiz um teste e o meu não deu. Às vezes, o teste foi falso negativo e tem uma seguinte questão: a temporalidade ideal dos exames. Como eu falei, o teste rápido, a sorologia, eles devem ser feitos depois do sétimo dia, mas preferencialmente entre o 10º e o 14º, a partir do 10º dia ou 14º dia. Então é muito frequente, uma pessoa chega no hospital, tem 3, 4 dias de doença, e estranhamente o médico vai e pede para você um teste rápido. Aí
aquele teste está negativo, mas ele tem que estar negativo mesmo que você estiver doente, porque não está no momento certo de fazer. E isso está acontecendo assim, sistematicamente, né? É um dado muito significativo. Esclarecedor. Inclusive, você acabou respondendo algumas perguntas relacionadas a essa questão. Principalmente, por exemplo, a Isabel perguntou justamente isso, com relação à eficácia dos testes, com relação ao fato de ela não estar vacinada. Bom, nós estamos já chegando ao final da nossa transmissão, e antes de chegar ao momento que você pudesse contar uma história que te marcou, que foi emocionante, eu gostaria que você falasse um pouco da sua percepção com relação às vacinas que estão saindo no mercado, né? As várias vacinas que estão saindo. Qual que é o seu nível de confiabilidade, podemos assim dizer? O que você acredita? Por quanto tempo você acha que a população toda deve ser vacinada? E vai ser de fato eficaz? Não vai? Vai ter alguns casos em que você vai ter alguma dificuldade em ter essa absorção da vacina para que ela esteja realmente protegida? Bom, na verdade é o seguinte, né? Os estudos aí com as múltiplas vacinas, todas elas mostraram uma eficácia bem interessante, né? A maioria está com eficácia aí acima de 90%. Só em termos comparativos, para a gente saber, a vacina da gripe que a gente costuma tomar todo ano aí, ela tem uma eficácia em torno de 30% a 50%. Então, você vê uma vacina aí que tem uma eficácia acima de 90%, é um dado muito interessante. Existe uma preocupação muito grande com a segurança das vacinas, né? Especialmente porque você vai vacinar, não são nem milhões, são bilhões de pessoas que devem receber a vacina, né? Então a questão da segurança ela é fundamental e a gente sabe que as instituições governamentais são não só do Brasil, mas as entidades internacionais, e na verdade os americanos, os canadenses, os europeus, eles já começaram a vacinação, né? Eles têm um nível de rigor muito alto e mesmo para o fabricante, né? Imagina o seguinte, você começa a fornecer uma vacina que tem, vamos supor, 2% de problema. Você é muito pouco, 2%. Mas você pega no nosso país aqui, né, mais de 200 milhões de habitantes. Vamos que a metade vai vacinar, 100 milhões. 2% de 100 milhões é muita gente. Muito. Milhões de pessoas têm um problema como efeito colateral. Então, o que os dados têm mostrado até agora, eles vão ser publicados, né, a seguir agora, mas foram que os efeitos adversos até agora relatados são efeitos menores, sem relevância, né, e hoje a gente tem muita tecnologia e estudos para poder saber o que é necessário para garantir a segurança de uma vacina. Então, por mais que as coisas tenham sido feitas mais rápidas que o habitual, a situação demanda isso, né? E eu fico com tranquilidade para afirmar que realmente essas vacinas serão uma solução interessante. Elas estão começando a ser disponibilizadas agora. Infelizmente, assim, os americanos e os europeus vão ter acesso num volume muito maior que o da gente, num espaço curto, né? Na verdade, os Estados Unidos já estavam produzindo a vacina desde o meio do ano, sem saber se ela seria eficaz, né? Eles estavam fazendo com risco, se ela não fosse eficaz, que eles iam perder o dinheiro, mas eles têm dinheiro para isso, né? Então, as vacinas vão chegar para a gente agora no início do ano e vai começar a ser disponibilizada, elas vão ajudar bastante, mas no nosso país a gente tem que ter ciência que a gente é um país grande e o número de vacinas que vai ser disponibilizado ao longo do próximo ano não é próximo do que a gente gostaria, não. Isso aí vai ser menos de um terço que a gente gostaria. Então, até a gente ter uma imunização ideal da nossa população, isso não vai ser atingido antes do ano que vem, não. Tá? Então, assim, a gente tem que ter um pouco de resiliência e manter alguns cuidados, mesmo ao longo do ano aí, porque isso vai ser realmente importante. Mas, assim, eu estou despreocupado do ponto de vista da segurança das vacinas. Assim que elas chegarem, eu, inclusive, não peguei a doença, né? Eu pretendo vacinar assim que ela estiver disponível para a gente. E tá aí uma pessoa, né, que lida diretamente com o paciente COVID, se protege constantemente. O Dr. Marconi está diariamente em contato com dezenas de pacientes,
aqui no nosso complexo de saúde, como ele acabou de dizer para vocês, ele não pegou. Por quê? Porque teve todos os cuidados, né? E aqui no nosso complexo de saúde, nós sempre temos esses cuidados, promovendo inclusive campanhas internas para que as pessoas tenham consciência de que o uso da máscara associado, claro, à higienização das mãos e outros fatores, né, outras ações, é de fato a forma mais efetiva para a preservação da saúde. E eu não poderia aqui deixar de registrar a participação da nossa diretora-presidente, a Elis Regina Guimarães, e ela fez uma pergunta para você, doutor Marconi. Por que alguns pacientes com Covid evoluem para fazer diálise? Hoje nós enfrentamos também uma superlotação nesse serviço, e me preocupa se tivermos grande índice de pacientes com Covid que precisem. Você poderia falar para a gente a respeito disso? Sim. Na verdade, é o seguinte: os pacientes que fazem síndrome respiratória aguda grave, o pulmão é o órgão em que a inflamação começa, mas essa inflamação, a hora que o pulmão começa a sofrer, mediadores da inflamação são liberados no pulmão, eles caem na corrente sanguínea e lesam outros órgãos à distância. Especialmente isso é verdade para os rins, sabe? Qualquer paciente com síndrome respiratória aguda grave pode evoluir com disfunção renal. Especialmente agora, nos pacientes com Covid-19, existem receptores no rim, especialmente para o vírus. Então, existe não só a lesão inflamatória à distância pelo sofrimento pulmonar, como existe também o contexto da lesão renal direta pelo vírus. Agora, eu acho que é importante mencionar o seguinte, que a hemodiálise, ela realmente ela pode ser necessária para vários pacientes, mas assim, na minha unidade, por exemplo, a gente teve um índice baixíssimo de hemodiálise até agora, diferente de outra unidade que tem recebido pacientes que vêm de outras unidades, e especialmente quando o tratamento no início não é tão bom como a gente gostaria, e o paciente perde um tempo, o tratamento não é tão adequado, o paciente não é ventilado de forma ideal, o processo inflamatório no corpo é uma cascata, né? A inflamação é igual a bola de neve. Quanto mais ela vai descendo o morro, mais ela vai crescendo e a inflamação vai perdendo controle. Então, assim, os pacientes que a gente tem recebido do SUS, vários deles são recebidos especificamente para poder fazer hemodiálise, né? E a gente não tem visto a mesma incidência na saúde suplementar, não porque o cuidado seja diferente, mas porque às vezes o paciente tem acesso ao serviço em momentos diferentes. Então, a gente sabe, né, que a complicação da insuficiência renal, ela é frequente, ela pode acontecer, mas, na minha opinião, ela também está relacionada ao cuidado. Não estou condenando ninguém que teve hemodiálise, não significa receber um tratamento adequado, não, em absoluto. Esse risco é inerente à insuficiência respiratória aguda grave. Mas quando o paciente não recebe o melhor, às vezes não tem um tratamento ótimo, essa complicação é mais frequente. Perfeito. Nós estamos chegando então ao fim da nossa live. Hoje nós estivemos aqui então com o Dr. Marconi Lisboa, ele que é médico intensivista e coordenador da UTI adulto do Complexo de Saúde São João de Deus. Antes de encerrar aqui para a última parte, né, última pergunta, para o Marconi, eu gostaria de destacar, né, as condutas do Complexo de Saúde com não apenas com os colaboradores, mas também com todos os com todos os colaboradores, pacientes, membros do corpo clínico, todos os visitantes, acompanhantes também as direções também estão sendo preocupadas e para isso tem diversas ações para que as pessoas não estivessem distante das outras, evitando essas aglomerações. Então é muito importante essas medidas, não só por parte do hospital, mas também por parte de todas as outras instituições, para que a gente consiga preservar a saúde de toda a população. Bom, mais uma vez, muito obrigado, Dr. Marconi. Nós vamos agora chegando ao fim da nossa live e eu gostaria que você pudesse nos revelar aí, nós tivemos alguns picos de audiência, chegamos a mais de 600 pessoas que já assistiram a nossa live até esse presente momento, mas eu gostaria, para encerrar, que você pudesse contar para a gente uma história emocionante que você vivenciou durante esse período de pandemia, né, que nós estamos vivendo desde março. Eu imagino que são várias as histórias que emocionaram não só você, mas também a todos os profissionais que atuam diretamente, que estão empenhados constantemente na luta contra a Covid-19 aqui dentro do hospital. Revela para a gente, fala um pouco aí a respeito de alguma história que te comoveu, que foi marcante nesse período aí da pandemia.
Tá. Só antes como o tempo está acabando, eu vou só falar rapidamente assim, que eu não posso deixar de agradecer a toda a minha equipe, né, a equipe da enfermagem, a equipe da fisioterapia, os médicos, especialmente o Francisco, que se dedica extremamente aos pacientes da Covid. Agradecer a Elis Regina, né, que tem sido extremamente parceira, não só aos médicos, a todas as áreas do hospital, tem dado um suporte para a gente fantástico, né, no momento que a gente enfrentou dificuldades de todos os tipos e a gente não pode deixar de enaltecer aí a participação dela, não só nesse momento agora da pandemia, mas por tudo que ela tem feito pelo hospital ao longo dos últimos tempos. E a respeito também da psicologia, né, que tem participado aí também das interações com as famílias, a gente não pode deixar de lembrar deles também, né? Todo mundo tem a sua participação, o pessoal da limpeza, as secretárias, né? A gente tem uma equipe gigante, né? O pessoal da manutenção que torna possível o cuidado a todos os pacientes, né? Finalmente, então, eu vou lembrar assim, que teve um caso que nos chamou muita atenção, né? Que era um dos pacientes mais jovens que a gente teve na UTI do hospital, né? Esse paciente ele tinha menos de 50 anos, em torno de 45 anos, e ele ficou num estado extremamente grave na nossa UTI. A gente já tinha usado todos os sedativos conhecidos em doses absurdas, o paciente já estava entubado em ventilação mecânica há cerca de uns 30 e poucos dias na nossa UTI, e estava todo mundo muito angustiado, que era um paciente extremamente jovem, e chegou a um ponto que teve um dia que esse paciente estava recebendo o máximo de suporte ventilatório que existia, a gente estava no limite, ele já estava colocado em posição prona, com relaxante muscular, com todos os sedativos disponíveis, e ele não estava mantendo um mínimo de oxigenação aceitável, e o pessoal me ligou, que já estava todo mundo desesperado, que já não sabia mais o que fazer, a gente rediscutiu, e a gente até lançou mão de, vamos falar assim, do plano, né? Nem era nem o plano A, nem o B, nem o C, era o plano D, e felizmente esse paciente saiu do momento assim, de morte iminente, ele foi melhorando, ele foi se recuperando, e depois que ele começou a melhorar, ele ficou num estado assim, meio que em coma, mais ou menos uma semana, e a gente já estava todo mundo meio triste, assim, que esse paciente já estava há tantos dias, a hora que ele começa a recuperar, ele não acordava. Aí a gente até fez tomografia de crânio, pensando que ele tinha desenvolvido hemorragia cerebral, e de repente ele foi acordando, ele foi melhorando, e aí primeiro ele estava fraco, depois ele foi ganhando força, e por fim a gente conseguiu decanular esse paciente, ele ficou na UTI com a gente num total aí uns 45, 50 dias, e por fim ele saiu andando, comendo com a própria boca, sem nenhuma sequela, totalmente consciente. Ele estava com um plano de casar, uma situação até bem curiosa, mas assim, foi muito angustiante, todo mundo ficou num empenho muito grande, foi uma satisfação muito grande que ele conseguiu retornar à vida em boas condições, depois de tanta luta, tanto empenho de todo mundo para poder ajudá-lo. Teve uma médica que estava no dia com ele nesse estado crítico, ela quase ficou em desespero lá, que não sabia mais o que fazer. Foi uma situação bem difícil, mas foi um presente para a gente a recuperação, e isso deu para a gente mais força para seguir. É de fato emocionante. São histórias que o Hospital São João de Deus, Complexo de Saúde, ele coleciona ao longo dos 52 anos. E eu acho que esse ano de 2020, com certeza, ele ficou marcado na história. Não posso dizer que seria apenas um ano de conquistas, porque conquistas nós sempre, nos últimos 4 anos, nós tivemos constantemente, né? Quem está aqui dentro, a população sabe muito bem, foram vários os momentos felizes que a gente pôde ampliar o nosso atendimento, recuperar a nossa instituição. Só que neste ano, eu acho que diante de tudo que foi feito, de todas as melhorias que foram feitas no hospital, de todo o investimento que foi feito, eu acho que o que nós mais temos que comemorar são as centenas de vidas que por aqui passaram e venceram a Covid-19. Então, nosso respeito, o nosso agradecimento a todos vocês que confiaram no nosso complexo de saúde,
aquelas famílias que, infelizmente, tiveram seus entes queridos que vieram a óbito, nossos sentimentos, nosso respeito, porque, infelizmente, é uma situação muito complicada, como você bem disse, né, doutor Marconi? Nós fazemos tudo, nós fazemos o possível e o impossível, mas, infelizmente, existem alguns momentos, algumas situações que tornam a situação irreversível. E aí, infelizmente, a pessoa vem a óbito, mas a gente se entrega ao máximo para que a gente possa executar o melhor trabalho e continuar aí salvando a vida de centenas de pessoas. Doutor Marconi, mais uma vez, muito obrigado pela participação em nome de toda a diretoria do Complexo de Saúde São João de Deus. Muitas pessoas aí falando para salvar a live. Sim, a live ficará salva aqui no nosso Instagram e também no nosso YouTube. Para vocês acessarem, basta acessar o canal do YouTube e digitar live CSSJD Covid-19, que vocês vão encontrar hoje a partir de meia-noite esse nosso bate-papo, essa nossa live lá no nosso canal do YouTube. E claro, também vai ficar salvo em nosso site cssjd.org.br. Muito obrigado mais uma vez, doutor Marconi, suas considerações finais para a gente poder encerrar então essa noite. Bom, só finalizando mesmo, né, esse paciente que eu comentei, o dia que ele saiu do hospital, ele comentou que ele é uma pessoa que tem uma condição econômica boa, e que ele praticamente não tirava férias e que ele ia passar a ver a vida de uma forma diferente. Então, por mais que a gente queira estar junto com as pessoas que a gente ama e que a gente gosta, vamos postergar isso aí um pouquinho para frente para a gente poder fazer isso por muitas outras vezes. Vamos usar máscara todo mundo, né? Vamos cada um fazer a sua parte para a gente passar por essa fase final, né? Apesar de ser uma fase final, né, da pandemia, assim, entre aspas, né? Mas nesse momento é que a gente está precisando da maior dedicação de todos aqui de Divinópolis. Agradeço, então, mais uma vez aí pelo convite, por todo o suporte da diretoria, da sua participação aí, Rubens, e a gente está aqui à disposição para acontecer para frente. Espero que a gente possa ajudar todo mundo aí para frente também. Muito obrigado. Eu que agradeço, gratidão sempre, doutor Marconi. E, por último, fazer um convite a todos vocês. Amanhã, o doutor Marconi estará ao vivo, às 11 horas e 40 minutos, melhor dizendo, às 11h40 nós estaremos no caminho, chegando lá na TV Integração, mas ele participará de uma entrevista ao vivo no MG1, tá, da TV Integração, para tratar a respeito dessa questão do Covid. A todos vocês que participaram conosco dessa live, muito obrigado. Lembrando que ela ficará salva tanto aqui no nosso Instagram, como também no YouTube e no nosso site do Complexo de Saúde São João de Deus. O Complexo de Saúde da sua confiança. Nós voltamos com a live Saúde em Pauta na próxima semana, com mais um tema importante junto aos membros do nosso corpo clínico. A todos vocês, uma boa noite e até semana que vem.